gratificação por regime especial de trabalho. Essa daqui foi a gratificação que nós falamos na aula passada também. E falamos de outra gratificação também, que é, deixa eu mudar a corzinha aqui, que é a gratificação de serviço extraordinário. Vamos fazer uma diferença das duas, porque na hora da prova vocês podem se confundir, tá bom? Por quê? Primeiro, gente, que as duas, ó, são diferentes. Diferentes por quê, professor? Qual é a diferença? Quem recebe essa, não recebe essa. Quem recebe essa, não recebe essa. Então, jamais as duas podem estar juntas, tá bom? As duas não podem ser que nem que cuidar e educar, né? Que sempre andam juntas, né? Aqui não podem andar juntas. Essa primeira aqui, olha, ela vai ser paga para as pessoas que trabalham com atividade, por exemplo, comissionados, né? Os comissionados recebem ela. O que mais, professor? As pessoas que têm função gratificada, tá? E as pessoas, gente, também, algumas pessoas que têm cargo efetivo. Professor, quem são as pessoas que têm cargo efetivo que recebem esse tipo de gratificação especial? Os guardas municipais, por exemplo. O guarda municipal, ele recebe essa gratificação por regime especial de trabalho. Tanto é, gente, que quem é guarda municipal não pode ter outro emprego, né? Ele só pode trabalhar como guarda municipal, que senão é acumulação de cargo, tá bom? Esse outro aqui, ó, serviço extraordinário, ele só vai ser pago, ele é como se fosse a hora extra, tá, gente? Ele é a hora extra. E essa hora extra aqui, ela vai ser paga até, olha lá, até 2 horas após, olha lá, gente, ela vai ser paga até 2 horas após, olha lá, o fim do horário. Eu vou colocar horário, mas ele sabe que é da sua carga horária do dia. Exemplo, tu trabalha 6 horas por dia, por exemplo. Se tu for até 8 horas, tu já vai receber essa gratificação. Ou seja, toda vez que passar 2 horas do teu horário de trabalho, até 2 horas, pode ser meia hora, pode ser 1 hora, tá? Você tem direito a receber esta gratificação, tá bom? Eu vou salvar aqui essa gratificação de vocês e a gente vai fazer um outro exemplo agora aqui para vocês, tá? Eu vou limpar e depois eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo de vocês, tá bom? Veja bem. Voltando aqui para gratificação em regime especial de trabalho, eu vou anotar aqui, tá? Gratificação. Opa, por serviço extraordinário. Vamos entender um pouquinho ela de uma outra forma, né? O que acontece nessa gratificação? Por exemplo, eu vou colocar alguns pontos para a gente não esquecer, tá? Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é toda vez que ultrapassar até 2 horas do horário de trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que em casos especiais, em casos de, por exemplo, excepcionais, né, poderá ultrapassar as 2 horas. Exemplo, situações de calamidade pública, situações em que não tem como, por exemplo, deixar para outro dia, ter que resolver naquele dia. Nesses casos, a chefia imediata, que é responsável pelo local, ela pode dizer, olha, você pode ultrapassar que nós vamos pagar essa hora extra, né? O que passar desse horário das 2 horas. Só em casos excepcionais. Isso julgado pela chefia imediata. Outra coisa também, essa hora ela vai ser paga como? Ela vai ser paga da seguinte forma. Como é que a gente vai pagar, professor? Ela vai ser paga assim, 50% para dias comuns, por exemplo, segunda a sábado, né, que o sábado entra, e 100% para domingos e feriados. Domingos e feriados. Do que, professor? Da hora trabalhada.
Legal, achei muito bonito isso, mas me explica isso daí da hora trabalhada. Antes de eu explicar, deixa eu só colocar o último tópico, aí eu vou só direcionar para vocês aqui. E o último ponto, gente, é com relação ao regime de escala. Então, você também pode trabalhar tem um regime de escala e tem um sistema de compensação, tá? Vou colocar aqui. Beleza. O que pode te cobrar em prova com relação a isso é esses pontos aqui que eu coloquei para ti, tá? Vamos pegar aqui, né, para ficar bonitinho, né? Aqui, tá bem legal, né? O tio Daniel agora já sabe mexer no negócio aqui, né? Vamos entender aqui como é que funciona esse trocinho aqui, né? É simples. Olha aqui, vamos para cá, né? Vou pegar aqui uma canetinha mais bonitinha, né? Quando ele fala nesse esquema aqui, por exemplo, de ultrapassar as 2 horas trabalhadas, por exemplo, ele está se referindo a quê, professor? Ele está se referindo ao seguinte: se você trabalhar, por exemplo, 1 hora a mais, por exemplo, 1 hora a mais, fora do seu horário de trabalho. Se você recebia, por exemplo, a sua hora trabalhada, como é que eu calculo a minha hora trabalhada? Vou ensinar um pouco de matemática aqui para vocês. Vamos dizer que você ganhe por dia, né, R$50, né? É a sua hora trabalhada, é o seu dia trabalhado. Aí o que ele vai fazer? Esses R$50 ele vai dividir pela quantidade de horas que você trabalha. Vamos fazer um valor mais redondo aqui para a gente poder não ficar com fração, né? Vamos botar aqui, por exemplo, R$60. Vamos aumentar nosso salário aqui, R$60. Esses R$60 é a tua diária, é o que tu recebe, né? Pelo teu dia trabalhado, tá bom? Aí olha o que eles vão fazer para calcular isso, professor. Eles vão pegar esses 60 e vão dividir pela tua carga horária. Vamos dizer que seja 6 horas por dia, né? Então, ou seja, vai dar quanto? Como se tu ganhasse R$10 de hora trabalhada, tá bom? O que ele vai fazer com esses R$10? Aí que vem a jogada. Se tu fosse trabalhar, por exemplo, 1 hora a mais, até 1 hora tu não ganha 60? Como tu ganha R$10 a hora, se fosse 1 hora a mais, tu ia ganhar os 60 mais os R$10, ou seja, tu ia ganhar 70, né? Num dia normal. Só que não é assim. Essa gratificação ela veio justamente para ampliar esse valor de hora pelo fato de você ultrapassar o seu horário de trabalho. Aí como é que a gente vai calcular? Vamos calcular ou 100 ou 50. Como é que eu vou fazer isso, professor? Está aqui, ó. Se o dia que você foi trabalhar, que você ultrapassou, for um dia comum, eu vou jogar 50%, né, em cima de R$10 e não em cima de R$60, como muita gente fala. É em cima da hora de trabalho, R$10. 50% é metade do valor, ou seja, quanto é a metade de 10, né? 5. Então, ou seja, você vai ganhar os R$10 mais uma gratificação de R$5, que é os 50%. Ou seja, a sua hora trabalhada será de R$15. Ou seja, se eu ultrapassar 1 hora, em vez de eu ganhar 70, eu vou ganhar 60 mais 15, ou seja, eu vou ganhar R$75. Daniel, e se eu ultrapassar 2 horas? Aí 15 mais 15, 30. Eu vou ganhar os 60 mais 30, ou seja, eu vou ganhar R$90 para aquele dia que eu trabalhei, tá bom? É assim que eles calculam. E se fosse um dia que não fosse um dia comum, professor? Fosse um dia normal, fosse um feriado, por exemplo, ou um domingo, né? Ou domingo. Como é que seria isso? Simples. Em vez dele calcular 50%, ele vai calcular agora 100%. Ou seja, você vai receber desses R$10 o dobro, 20. Então, a sua hora trabalhada vai ser R$20 que ultrapassa. Ou seja, ao invés de você ganhar 1 hora após o seu serviço 70, você vai ganhar 80. E se fosse 2 horas? R$100. Entenderam? Então, essa gratificação aqui, a gente diz que é uma gratificação, olha lá, gente, ela é uma gratificação, ela é uma vantagem provisória. Por que ela é provisória, professor? Porque não é todo mês que tu vai receber ela. Só vai receber, ela é temporária, na verdade, né? A gente pode até usar um termo melhor. Ela tem uma vantagem temporária. Ou seja, só recebe ela se você ultrapassar do seu horário, tá? Lembrando, gente, que existe coisas que a Prefeitura de Belém vai fazer contigo. Uma delas é que se a pessoa estiver em regime de escala, ela
não tem direito a essa gratificação. Por quê? Porque na escala já está o horário de trabalho. Agora, se ela ultrapassar a escala dela, daquele dia dela, aí sim ela receberia esse valor a mais. E se essa pessoa ultrapassar o horário dela no horário que passe das 10 da noite? Aí a gente já entra com o adicional noturno, né? Aí já vai ganhar, além dessa gratificação dessa porcentagem de 50% ou 100%, mais 25%, tá bom? E o que mais se trabalha, professor, nessas prefeituras? Compensação. O que eu não recomendaria, mas não é tu que decide, né? Por exemplo, eu passei 2 horas do meu horário de trabalho. Aí o que o teu chefe pode fazer contigo? Ah, meu filho, passou 2 horas, então amanhã, em vez de você chegar às 8 horas, você chega às 10 horas da manhã, porque você já compensou, para compensar. Não é vantagem, gente. Por quê? A não ser que vocês façam o seguinte, olha o macete do tio Daniel. É 2 horas? Quantos por cento eu ganho em cima? Não é 50%? Então seriam 2 horas mais 1 hora. Né? Não é metade de 2, não é 1? Então, ou seja, eu não vou compensar somente 2 horas, eu vou compensar 3 horas. As 2 horas mais 1 hora que eu ganho se eu ganhasse de gratificação. Então também eu vou ganhar em hora, né? Já que existe o regime de compensação. Ou seja, em vez de chegar a 10 horas, vai chegar a 11 horas. Assina teu ponto para meio-dia tu voltar para casa. Tá bom, gente? Mas é assim que é o esquema. E se for cobrado em prova para você, ela vai cobrar em cima desses critérios que eu falei hoje para vocês, tá bom? A gente chama de gratificação por serviço extraordinário. Eu vou salvar e eu vou colocar à disposição dos senhores na nossa aula, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Então, vem para cá. Deixa eu só colocar aqui. E aí, dona Terezinha? Boa noite, dona Terezinha. Tudo bem com a senhora? Uma carinha assim de sono, né? Cadê a Priscila? A Priscila tá sumida, a Priscila, não aparece aí, né? Só aparece o nome dela aí. Dona Cicleia, a Cileia tá voltando, Dona Josi, Diane, né? Tá todo mundo sumido aí, todo mundo se escondendo aí, né? Tá certo. Vamos voltar para cá. Ah, Priscila, para de mentir que tu tá sem câmera. Tu deve ter feito foi uma limpeza aí na tua casa e tu tá toda descabelada e não quer aparecer pro povo, tá? Para de mentir para mim. Bora lá, gente. Voltando para cá, irmãozinho. O funcionário que fizer jus à gratificação de insalubridade, olha lá, vamos voltar aqui. Vou até grifar aqui. Ao funcionário que fizer jus à gratificação de insalubridade, periculosidade, deverá optar por uma delas, não sendo permitida a acumulação. Tio, isso deve ser lindo, né? Eu vou te mostrar o que é lindo aqui, gente. Presta atenção. Galera, é o seguinte. Presta atenção. A pessoa que recebe insalubridade, ela recebe até no máximo 40% em cima do seu vencimento, né? Não é em cima da sua remuneração, tá, gente? Em cima do vencimento. Ou seja, se o teu vencimento é 2.500, ele vai calcular em cima de 2.500. Se a tua remuneração é 5.000, ele não vai calcular em cima de 5.000, ele vai calcular em cima de 2.500, que é o vencimento. Se tu recebe periculosidade, se tu tiver um emprego que envolve os dois, tanto insalubridade quanto periculosidade, por exemplo, um guarda municipal que trabalha dentro de um hospital, ele tem o perigo de pegar uma doença, como também o perigo de levar um tiro, não é verdade? Então, ele poderia receber os dois. Só que o que vai acontecer? Ele pode ficar com os dois? Não. Ele vai ter que optar ou um ou outro. É óbvio que ele vai escolher a periculosidade, porque a periculosidade paga até 100% em cima do valor, né? Então, a diferença é essa. Então, a insalubridade é paga para as pessoas que trabalham com atividades insalubres. Por exemplo, as pessoas que trabalham em postos de saúde, as pessoas que trabalham em hospitais, né? Esses locais que trabalham em situação insalubre, elas recebem até o momento em que suspende-se a insalubridade, ou seja, em que o ambiente deixa de ser insalubre. Quando esse ambiente deixa de ser insalubre, ele é suspenso. Então, ele não é uma gratificação que ele é eterno, né? Ele vai ser pago até o momento em que você está atuando com atividade insalubre. Quer um exemplo? Eu atuo no posto de saúde, mas aí vai que um dia me chamam para trabalhar dentro de um escritório da Secretaria de Saúde. O escritório é uma atividade insalubre que eu estou exercendo? Não estou dentro do posto mais. Aí eu deixo de receber. Deu para entender?
Então, só vai receber enquanto você estiver atuando numa atividade insalubre. Parou de trabalhar na atividade insalubre? Volta a receber somente sem essa gratificação. Tá bom? Então, os dois podem ser recebidos ao mesmo tempo? Nananina, não. Né? Só um. Vamos seguir aqui. O direito à gratificação de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições dos riscos que deram causa à sua concessão. Foi o que a gente acabou de dizer. É vedada a funcionária gestante ou lactante o trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres ou perigosas. Volta para cá para o tio de novo. Presta muita atenção no que eu vou falar para vocês, irmãozinho. Sei que vocês estão preocupados com o fim da novela, né? Mas vamos lá. Presta muita atenção no que eu vou dizer para vocês. A pessoa, quando ela fica gestante, é óbvio que o risco da criança ter algum tipo de contaminação ou o risco dessa criança ter algum tipo de atentado contra a pessoa que possa afetar a criança é muito grande. Então, o que a prefeitura pensou? Que quando a pessoa está na sua gestação, né, ela já deixa de atuar dentro daquela área. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que uma colega ficou gestante e trabalha no posto de saúde. Aí essa colega, quando ela recebe a informação que ela está, vamos dizer assim, no seu terceiro mês, quarto mês, ela é obrigatoriamente readaptada a uma outra função. Então, nesse caso, ocorre readaptação. Ah, mas ela tem uma limitação? Não, nessa questão não é só da questão da limitação. Tem também a questão do quê? Da atividade que ela exerce. Como ela não vai poder ficar naquela atividade naquele momento, provisoriamente, ela vai exercer uma outra atividade, pode ser dentro de uma mesma secretaria, longe da atividade insalubre, ou seja, ela vai ser removida, né, quando é no mesmo órgão, ela vai ser removida para outra função, até que ela tenha o neném, até que ela deixe de ser lactante, né, deixe de amamentar, para poder ela retornar à atividade normal dela, a atividade insalubre. Então, não é só o momento em que ela está de licença, né, ela está atuando. Depois que ela retorna da licença dela, e ela ainda estiver amamentando, ela pode retornar novamente à atividade que ela exercia no período em que ela foi readaptada. Quando ela deixar de dar a mama à criança, ou seja, deixar de ser lactante, ela volta à atividade ou perigosa ou insalubre dela. Entenderam? Só tem um problema. Da feita que esta mulher ela é afastada por conta desse risco, ela deixa de receber a insalubridade. Tá bom, gente? Algumas prefeituras até que são boazinhas, né? A pessoa se afasta e continua recebendo. Mas nesse caso, não. Ele é bem claro. Cessou as condições de risco, cessa o pagamento da insalubridade e da periculosidade. Então, em qualquer situação, não é só quando você não atua mais. No caso da gestante, acontece isso. Ela se afasta do serviço e cessa esse direito a ela. Tá bom, gente? Se alguém tiver dúvida... Professor, então, ela é removida, aí não, para... ela vai ser removida para um outro departamento que não tem atividade insalubre. Entendeu? Tá, aí depois que passar, ela retorna. Ela vai retornar para o mesmo lugar porque ela ainda é lactante. Entendeu? Pois é, então esse retorno é a como é que chama? Recondução. É a readaptação dela? Não, recondução. Ela só vai ser reconduzida depois da lactação dela, porque ela vai reconduzida para o cargo anteriormente ocupado, ou seja, para o cargo que ela já exercia. Tá? Ela, no momento, ela vai ser readaptada. Ela vai ser readaptada a uma função. Quando ela terminar a licença gestante dela, ela vai voltar de novo ao cargo em que ela foi readaptada, tá entendendo? E quando terminar o período de lactação dela, aí sim ela é reconduzida ao cargo que ela ocupava. Entendeu agora? Tá. Beleza, muito bem, Zanandria. Tava com saudade de ti, Zanandria. Pergunta bem. A gratificação de insalubridade por trabalho com raio-x ou substâncias radioativas corresponde, olha lá, gente, ela corresponde ao valor máximo pago por insalubridade, 40%. Como cai isso em prova, gente? Se perguntar para vocês, a gratificação de insalubridade por trabalho com raio-x ou substâncias radioativas corresponde a 2 pontos, 20, 30, 40, 50%? 40%. É o valor máximo pago por insalubridade. Quem trabalha com atividade de raio-x
recebe, sem dúvida nenhuma, 40% do valor. Inclusive, gente, falando um pouco do raio-x, né? Vamos caracterizar aqui o raio-x. Inclusive, falando aqui do raio-x, eles têm direito a 2 férias. Vocês sabiam disso? Eles têm direito a 2 férias. Por quê? Porque o ano deles é calculado por 6 meses. Vocês sabiam disso? Ou seja, de 6 em 6 meses eles tiram umas férias. Quantos dias, professor? De 20 dias cada. Tá, gente? De 20 dias cada. Ou seja, de 6 em 6 meses eles têm direito a umas férias de 20 dias. Eles não podem, em hipótese alguma, por exemplo, dizer que não querem tirar as férias. Eles são obrigados a tirar as férias por conta das atividades que é muito perigosa, que eles atuam, né? E outro fator também, nesse período de 6 em 6 meses, eles fazem os exames periódicos para saber a taxa de radioatividade que tem no organismo deles. Vocês entenderam? Cuidado com isso na tua prova. Então, eles têm 2 férias, porque o ano deles é considerado 6 meses, e cada 6 meses eles têm 20 dias cada para poder tirar, e são feitos os chamados exames periódicos, né? É bacana, né? Quem estiver lá, o Salto sabe como é perigoso essas atividades. Vamos voltar para cá, irmão. Olha para cá, né? Aí, gente, olha o que acontece. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e, em especial, as atividades de arrecadação, fiscalização e tributos e outras rendas. Tio, olha para cá para o tio aqui. Isso aqui, gente, só é pago para servidores, no caso aqui não são servidores, né, são funcionários, né? Ela só vai ser paga, deixa eu ver aqui, para, vou botar servidores, né? Servidores, tá? Que trabalham com o quê? Que trabalham com tributos, ou seja, com dinheiro. Quem são geralmente? São os servidores que trabalham com a fazenda. Não é fazenda de gado, né? Fazenda de dinheiro, né? Então, ou seja, a galera que trabalha com a fazenda, com o fisco, né? Com o financeiro da prefeitura, que fazem a chamada arrecadação, tá? Eles têm direito a uma gratificação, que a gente chama de gratificação por produtividade, tá bom? Muito cuidado com isso daqui. Gratificação por produtividade. Daniel, eu sou da saúde, eu recebo? Não. Eu sou da educação, eu recebo? Não. Só recebe as pessoas que trabalham com arrecadação. Como assim, professor? Simples, gente. Quanto mais eles arrecadam, mais eles recebem. Entenderam? Isso foi uma forma que encontraram para não haver desvio de dinheiro. Mas nem assim, né, gente? Eles tiram de lá e ainda tiram dos outros, né? É complicado. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em hora normal de trabalho. Essa é a gratificação do serviço extraordinário. Nós já comentamos sobre isso ainda agora. Aí lá embaixo, em situação de emergência, definida pelo chefe do Poder Executivo, o limite para o desempenho de serviço extraordinário poderá levar o valor máximo de, olha, aquilo que eu falei para vocês. Ele pode ser levado acima, né, de 3 horas, né, ou seja, até 4 horas para dias úteis, e até 8 horas para os períodos de descanso obrigatório, que é os sábados e domingos, tá bom, gente? Então, cuidado com isso na tua prova. Até 4 horas tu pode ultrapassar em dias úteis e até 8 horas em dias de descanso obrigatório, o período que tu tá descansando. É legal você entender uma coisa com relação a esse descanso obrigatório. Geralmente, todos vocês, né, todos nós temos direito ao descanso, que é sábado e domingo. Esse período de descanso obrigatório, você recebe por isso. Quando você vai fazer o cálculo do seu salário mensal, ele é calculado dividido por 30. Porque o sábado e o domingo eu recebo para ficar em casa, ou seja, para descansar. Se o meu descanso ele é obrigatório, é óbvio que se eu ultrapassar, eu posso ultrapassar até 8 horas do descanso obrigatório. Por que até 8 horas? Porque, gente, eu não trabalhei nesse dia. Então, eu posso ter, já que eu não vou trabalhar nesse dia, não é um dia de trabalho, um dia comum, aí eu posso ser chamado e posso trabalhar até 8 horas no domingo, por exemplo, e receber esse valor até esse limite máximo. Tá bom, gente? Muito legal, né? Se tu receber 8 horas de trabalho, mas é muito cansativo, por sinal. Tá bom? Lá na Prefeitura de Belém não tem isso. Na de Ananindeua. Na de Ananindeua, passou de 3 horas, não tem horário para você terminar. Não tem essa especificação como é especificada aqui na Lei 7.502. Tá bom?
Em se tratando de serviço noturno, o valor será acrescido de mais 20%. Eu falei 25%, mas é de Ananindeua, né? De Belém é 20%, tá? Deixa eu ajeitar aqui, para você ver onde é que está a minha canetinha. A minha canetinha tem uma hora que ela quer pegar e tem uma hora que ela não quer pegar. Tá aqui, ó, 20%. Ou seja, se tu tá passado o teu horário, né, até 10 horas da noite, a partir de 10 horas vai ser contado, olha lá, além de tu receber, como a gente falou naquela hora, o valor referente aos 50% ou 100%, se for dia comum ou não, você também vai receber mais de 20%. Vai ser calculado esses 20% em cima do cálculo anterior, tá bom? E como é que vem na minha prova, professor? Gente, se cair na tua prova, ele só vai perguntar quantos por cento. Ele não vai pedir para te fazer cálculo nenhum, não, tá? Então, se ultrapassar o horário noturno, além do valor que tu já recebe, tu ainda ganha mais 20%. Ou seja, esse serviço noturno aqui nós chamamos de adicional noturno, tá? Adicional noturno. Adicional noturno. Ou seja, cada vez que tu trabalha a hora trabalhada, tu vai acrescentar 20% em cima. A gratificação natalina que equivale para o servidor público, 13º salário, previsto na Constituição Federal, regido pela Constituição da Renda, corresponde a 1 a 12avos da remuneração devida ao mês de dezembro, por exercício no respectivo ano civil. A gente já falou sobre isso na aula passada. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada mês integral. A gratificação natalina será paga até o dia 20 de cada mês. Na verdade, eu não falei na aula passada. Isso daqui eu comentei na lei 2177 de Ananindeua. Eu estou confundindo aqui. Então, vamos entender aqui, gente. O que significa esses 15 dias aqui? E o que significa esse pago até o 20 de dezembro? Vamos para cá, para a nossa telinha, né? Para a gente entender o que é isso aqui que o tio quer falar para vocês, né? Vamos ver aqui. Vou compartilhar. Deixa eu limpar aqui. Funciona assim, gente. Vou pegar aqui para vocês uma canetinha aqui, um textozinho, tá? Gratificação. O negócio tá ficando bugueando aqui. Gratificação natalina. Presta muita atenção aqui. O que é essa gratificação natalina? Primeiro, a gente sempre vai contar cada mês, né? Vai ser como se fosse o quê? 1/12 da sua remuneração, não é do seu vencimento, tá? Na hora da prova, os caras podem te confundir chamando de vencimento. Eu vou já te explicar cada uma como eu te expliquei no extraordinário. Outra, um mês integral, a gente conta quanto? A partir de quanto? A partir de 15 dias trabalhados. Tá? Outra coisa, quando é que isso é pago, gente? Ele é pago até o dia 20 de dezembro. Ou seja, qualquer empresa, prefeitura, governo do estado, tem que te pagar teu 13º até o dia 20 de dezembro. Pode ser parcelado? Pode. Pode ser parcelado de quantas vezes? 2 vezes. Como assim, professor? Uma anterior a dezembro e outra até o dia 20 de dezembro. Tá? Sendo que ele vai ser calculado perante o valor recebido no mês de dezembro, a segunda parte. Tá bom? Como é que funciona isso aqui, tio Daniel? Me explica. Gente, isso daqui, ó, daqui de cima, é como se fosse uma poupança, né? Isso aqui é como se fosse uma poupança, ó. Cada mês trabalhado, você vai fazer o cálculo de 1 a 12avos de tudo que tu recebe. Vamos dizer aqui que você receba R$ 2.400 por mês, o teu salário. Então, é como se ele pegasse esses 2.400 e dividisse por 12, né? É como se fosse R$ 200 que vai ser calculado de gratificação natalina, né? Gratificação natalina por cada mês. É como se cada mês, gente, eles fossem guardando R$ 200 do teu salário. Para quando chegar lá no dia 20 de dezembro, eles terem o valor integral para te pagar. Mas por que tu está falando isso, professor? Porque, gente, acontece o seguinte. Só para a gente ter uma ideia. Um mês integral, ele é a partir de 15 dias.
trabalhados. Como assim 15 dias? Vamos entender aqui através de uma explicação lógica. Como a Priscila não está falando, eu vou usar ela como exemplo hoje, tá? Priscila, né? Priscila, minha amiga, agente de saúde lá do posto, né? Vamos dizer que a Priscila, né? Agente de saúde Ananindeua ganha bem, tá? A gente ganha 3 mil por mês, tá? Olha lá, ganha 3 mil. Mentira, gente. Só para tirar onda com ela. 3 mil por mês. Aí o que vai acontecer? Vamos dizer que a Priscila passou no concurso lá daqui de Ananindeua, né? No dia... Ela entrou em exercício no dia 20 de março. Ela entrou em exercício no dia 20 de março. Começou a trabalhar. Aí como é que eu vou contar os meses a serem trabalhados para poder ver quanto ela vai receber de gratificação natalina? Olha como é fácil. Quando você conta 20 de março para 30, você trabalhou quantos dias? 10 dias em março. Se você trabalhou 10 dias em março, não vai receber esse mês como gratificação natalina. Por que, professor, não vai receber esse mês? Porque eu tenho que trabalhar pelo menos 15. Só trabalhei 10. Aí como é que ele vai contar? Em vez de ele contar março, ele vai contar abril, maio, junho, julho, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, ele vai contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 12 avos de quem? Da remuneração. Ela vai receber, por exemplo, o valor total que ela receberia como 13º, o ano todo? Não, ela só vai receber 9 a 12 avos do que ela trabalhou. Mas, professor, e o março que ela trabalhou? Não entra, porque ela teria que trabalhar pelo menos 15 dias em março para poder ter direito a uma gratificação natalina integral para o ano, para o mês de março. Agora, vamos dizer que a colega, né, ela trabalhou, por exemplo, ela entrou no dia 10 de março. Aí, gente, além desses 9, você vai observar que em março ela trabalhou 20 dias, né? Ultrapassou ou não ultrapassou os 15? Sim. Então, em vez de eu contar só 9, eu vou contar o quê? 10 dias, porque eu vou contar 10 a 12 avos. Porque eu vou entrar o mês de março, nesse caso, pelo fato dele ter sido um mês trabalhado, um mês integral ter sido mais de 15 dias. Então, quando você entra no serviço público, você tem que contar aquele mês com um valor superior a 15 dias trabalhado para receber aquele mês integral. Assim também é contado, por exemplo, quando você é exonerado ou demitido. Quando você sai da prefeitura, por exemplo, você vai sair no mês de outubro. Aí o que eles vão fazer? Eu saí no mês de outubro, no dia 20 de outubro. Né? Aí eu já não vou contar na minha saída do dia 20 ao dia 30. Eu vou contar nos períodos iniciais, do dia 1º ao dia 20. Ou seja, eu vou contar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 10 a 12 avos. Então, você recebe na saída do seu, se você pedir exoneração, por exemplo, você vai receber, além do seu salário do mês, você vai receber partes do 13º e parte das suas férias. Tudo isso é calculado para você sair e receber, porque é como se cada mês fosse uma poupança. Então, quando você sai, você recebe as poupanças dos meses que foram acumulados. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso na hora da prova de vocês. Então, se tiver exoneração, você recebe os avos referente aos meses que você trabalhou. Se você estiver entrando em exercício, você vai receber os avos referentes aos 15 dias trabalhados para frente, ao mês integral e os meses seguintes, até dezembro. Lembrando que até dia 20 de dezembro eles são obrigados a te pagar e eles pagam parcelado. Geralmente a prefeitura de Ananindeua ela não paga parcelado, ela vai te pagar o mês integral em dezembro. Até o dia 15 ela paga. Agora, a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, eles costumam pagar de 2 vezes. Eles pagam, se não me engano, em outubro, uma parte, e em novembro, em dezembro, a outra parte. Eles dividem de 2 vezes aí. Tá bom, gente? Beleza? Então, vamos gravar aqui essa aula, né? Para depois eu disponibilizar para os senhores a explicação. Ok? Vamos sair daqui, né? Deixa eu sair daqui. Cadê tu, Pokémon? Voltando pra cá, né? E aí, já estão cansados, estão com sono? Podemos continuar? Vamos continuar, né? Deixa eu ver que tem alguém mandando mensagem aqui pra mim, né?
Minha amiga Priscila me sacaneando, né? Normal. Vamos lá. Voltando para cá. Então, tá aí, gente. Gratificação, né? Eu falei para vocês. E vamos voltar para cá. Continuando. Peraí que meu computador deu bug. Isso é normal. Tá, a gente já falou sobre isso. Vem para cá. A gratificação natalina não poderá ser considerada como cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Ou seja, se tu for receber, por exemplo, fazer um cálculo para pagamento de imposto de renda, por exemplo, ele não entra, né? Ela não é calculada. O de renda são os 12 meses, tá bom? De acordo com o artigo 79 do Estatuto, aos funcionários serão concedidos adicionais. Ainda agora nós falamos dos tipos de gratificação. A de produtividade, a natalina, a de atividade insalubre, não é verdade? Então, nós falamos de alguns tipos de gratificação. Por serviço extraordinário, regime especial de trabalho. Não confundam gratificação com adicionais, tá? Vocês têm que saber quem são as gratificações e quem são os adicionais. Porque na hora que ele vai redigir a questão, ele pode dizer, por exemplo, aqui, tem adicional por tempo de serviço. Eles podem colocar lá assim, é pago a gratificação por tempo de serviço, aí o cara vai e marca pensando que está certo. Não é gratificação, é adicional. Então, vocês têm que saber quem são os adicionais e quem são as gratificações. Então, nós já falamos das gratificações. Extraordinário, regime especial de trabalho, por atividade insalubre, né, perigosa, penosa, e gratificação natalina, tá bom? São 4 gratificações que nós comentamos. E por produtividade, são 5 gratificações que foram comentadas. Então, vem para cá no artigo 79. Aqui no 79, nós vamos ter os adicionais. Tempo de serviço, de férias, escolaridade, de turno e cargo em comissão, né? Engraçado que a Ananindeua temos o cargo em comissão, né? Aí vamos lá, só para a gente ver aqui. Aí vamos mudar aqui. O adicional por tempo de serviço, gente, ele é pago por triênio. Legal, professor. Como é este triênio? Por efetivo exercício. Gente, o triênio, ele é pago da seguinte forma. Vamos dizer que você, né, entrou em exercício, porque o triênio ele não vai ser pago a partir da posse. Ele é pago, é contado a partir do exercício. A partir do momento que você se atua, né? Você se torna ativo no seu serviço. Aí vamos dizer que você começou em 2020. Em 2023, você já vai receber o seu primeiro triênio. O que é esse primeiro triênio? É um adicional por tempo de serviço. A cada 3 anos, você recebe 5% de aumento e é automático, tá? Sobre quem, professor? Sobre o seu vencimento, não é da sua remuneração, tá? O adicional por tempo de serviço, ele é pago sobre o seu vencimento, tá, gente? Ou seja, se você, por exemplo, a cada 3 anos, você vai receber 5% de aumento, ou seja, nos primeiros 3 anos, né, 5%, 6 anos, 10%, ou seja, de 3 em 3 anos vai aumentando 5%. Quando tiver com 9 anos, 15%, e assim sucessivamente. Em Ananindeua, gente, infelizmente, é quinquênio, né? De 5 em 5 anos, você recebe essa gratificação. E lá, na verdade, é um adicional, desculpa. Tá bom? Aí, veja bem. O adicional de escolaridade. Esse adicional aqui que eu queria comentar com vocês, gente, de coração. Gente, a Ananindeua não paga esse adicional, vocês sabiam disso? É por isso que médico ganha mal, professor ganha mal em Ananindeua, e nos outros lugares eles ganham bem. Porque nenhum vereador, gente, lutou, e nunca vai lutar se vocês não meterem a cara na hora de votar, de cobrar isso deles. Se você tiver um amigo, um irmão, um tio, um parente que vai ser candidato, cobre dele para lutar por isso. Porque da feita que um cara desse lutar por esse adicional para vocês aqui em Ananindeua, é óbvio que todos ganham, né? Ele vai agradar gregos e troianos nesse caso. Então, como é que funciona esse adicional? Aqui ele vai chamar de primeiro grau, tá, gente? O primeiro grau, na verdade, é o ensino fundamental. O segundo grau é o ensino médio.
E o grau universitário, que a gente chama, é o ensino superior. Ou seja, o que ele quer dizer? Que se você tiver o primeiro grau, ao titular do cargo para o exercício, a lei exige habilitação correspondente à conclusão do primeiro grau, ele vai receber 20% de aumento. Ou seja, vamos dizer que ele ganhe vamos dizer 1.045, né? Um salário mínimo. Em cima de 1.045, vamos dizer que o cargo dele seja de ensino fundamental. Além disso daqui, ele vai receber mais 20% só pelo fato de ele ter um ensino fundamental. Aí ele vai receber 209, deixa eu colocar aqui um cálculo melhor. Seria 10%, seria R$ 104,50. Ele receberia 208, né, R$209. Ele receberia R$209 a mais no salário dele, só pelo fato dele ter o ensino fundamental. Lembrando que não funciona assim, gente. Eu tenho ensino superior, então no cargo de ensino fundamental eu vou receber 100% em cima desse cargo? Não. Tu vai receber diante do cargo que tu exerce, tá, gente? O teu cargo é de ensino fundamental, tu recebe os 20%. O teu cargo é de nível médio, aí você vai receber quanto? 60%. E se teu cargo for de nível superior, 100%. Aí aqui que eu quero chegar, que no caso todos vocês aqui estão competindo para nível superior, para ser professor. Como é que funciona isso? Vamos dizer que o teu salário base seja R$2.000. Quanto é que tu vai receber, professor? Mais R$2.000. Justamente por conta dessa gratificação. Ou seja, tu vai receber R$4.000. Entenderam? Você recebe os R$2.000 do seu vencimento, mais R$2.000 em cima do seu vencimento. Por quê? Você recebe adicional de escolaridade. Se aqui a Ananindeu apagasse isso, vamos dizer que o salário do médico seja R$3.000. Ele ia receber 6.000. Né? Então aí já dava mais gosto para o médico vir trabalhar aqui no município. Lá em Belém eles recebem esse valor aí. Tá bom? Vamos seguir. Adicional de turno. Outra coisa importantíssima que cai muito em prova é a vantagem pessoal e eventual devido ao funcionário durante o tempo em que for submetido a... Olha lá, gente. Primeiro, a gente tem que saber como é calculado isso. Primeiro, qual é o tempo? De 22 horas às 5 horas da manhã do outro dia. Entre esses dois horários é o horário que o cara tem direito a esse adicional. Que vai o quê? Dia seguinte, correspondendo a 40% do vencimento base. Ou seja, ele ainda recebe 40% em cima do salário dele por conta dele trabalhar esses dois horários aqui. Trabalhos aos sábados e domingos familiares de escala de revezamento corresponde a 20% do vencimento base. Ou seja, aqui ele não está calculando por hora trabalhada, gente. O que ele está fazendo? Ele vai te pagar, só o fato de você atuar nesse horário, você já recebe 40% em cima. Se você trabalha em escala de revezamento, como geralmente são os vigias, eles não vão receber 40%, eles vão receber apenas 20% pelo fato dos outros dias eles estarem de folga. Tá bom? Somente após 3 anos de percepção do adicional de turno, a vantagem será incluída nos proventos de aposentadoria e ou disponibilidade. O que ele quer dizer isso? Que, por exemplo, tu passaste mais de 3 anos ganhando esses 40% a mais. Se tu passar de 3 anos, no final tu vai receber esses 40% também na sua aposentadoria, tá? E se a aposentadoria reajustar em acidente de serviço, o adicional do turno será incluído nos proventos, qualquer que seja o tempo de sua percepção. Ou seja, no caso de acidente não precisa ter 3 anos, tá? Em acidente a qualquer tempo, tá bom? Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Isso aqui a gente chama de adicional. Deixa eu escrever aqui. Adicional do cargo em comissão. Tá? É o adicional do cargo em comissão. Quando mais de um cargo em comissão for exercido sem interrupção no período anual aquisitivo, o adicional será calculado em relação ao vencimento do cargo mais elevado. Exemplo, eu tenho 2 cargos de DAS.
eu vou receber o que eu vou ganhar uma porcentagem em cima do valor do maior salário que eu tiver, tá bom? A pena de destituição de cargo em comissão ou função gratificada implicará automaticamente na perda de vantagem de pessoal, tá? Ou seja, a destituição do cargo, a gente vai ocorrer da seguinte forma: na tua saída. Por quê? Porque o cargo de comissão, ele é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tá bom? Ele é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Tá ok? E aqui embaixo, independente de solicitação, será pago ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 da remuneração correspondente ao período de férias. Esse a gente chama de adicional de férias. Nem a Ananindeu não tem esse adicional, isso eu chamo de férias, não faz parte de uma vantagem. Como é que tu recebe o adicional de férias? Tu recebe 1/3 da tua remuneração mais o teu salário, né? Qual é a diferença, professor? Porque se tu trabalhasse com carteira assinada, tu recebe tudo de uma vez, não é isso? Tu entra de férias, aí tu vai receber o mês que tu trabalhou passado, 1/3 mais o mês seguinte. Mas também quando tu volta lisão, né? Porque o teu 1 mês tu já gastou todo o teu dinheiro e tu volta liso. Aí tu tem que esperar mais um mês para poder tu receber o teu próximo salário. No estatuto, seja de Belém, Ananindeua, seja do estado, não acontece assim. Como é que funciona? Tu recebe o mês anterior e 1/3. Aí quando tu volta, tu recebe o teu mês de férias, tá bom? Então tu só recebe o teu mês de férias quando você volta das férias, tá ok? Essa é a diferença. No caso do funcionário ocupar cargo em comissão ou estar no exercício de função gratificada, as respectivas vantagens devem ser consideradas no cálculo do adicional de férias. Ou seja, ele vai receber todas as vantagens que ele tem direito. O funcionário que em missão de estudo ou se afastar da sede de caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou do exterior fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de pousadas e alimentação. Deixa eu colocar aqui para ti, né? Passagens diárias. Gente, existe a chamada diária e existe a chamada ajuda de custo, né? Uma é quando tu ultrapassa dos 30 dias, outra é quando você trabalha menos de 30 dias. Se você dormir fora do teu horário, do teu local, da tua sede, e pernoitar, tu recebe o dia integral. Se você não pernoitar, você vai lá e volta, você recebe metade da sua diária, tá bom? Então, a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não existir pernoite fora da sede, como a gente acabou de falar, tá? O funcionário que receber indevidamente diária será obrigado a restituí-la integralmente, no prazo de 5 dias, ficando ainda, se for o caso, sujeito à punição disciplinar. Sabe o que é isso? É o cara que tem 30 dias de diária, aí faz o serviço dele em 10 e se manda para casa dele e diz que ainda está fazendo o serviço lá. E pega toda a diária dele. Aí vai um cagueta lá e denuncia ele, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai ter que devolver em 5 dias toda a diária que ele gastou, que ele gastou e deveria gastar na viagem dele. Como ele exerceu a função antes do tempo, ele teria que retornar e devolver os outros dias que não foram necessários. Ele tem um prazo de 5 dias. Após 12 meses de exercício, o funcionário fará jus anualmente a 30 dias consecutivos de férias, não podendo ser levada em conta a férias de qualquer falta não podendo ser levada à conta de férias qualquer falta ao serviço. Ou seja, às vezes acontece assim, você faltou 10 dias, né? Aí tu diz assim para tua chefe, não esquenta não, eu não tenho 30 dias, tiro só 20 dias, os outros 10 dias eu pago pelos dias que eu não vim, que eu não trabalhei. Isso não existe, tá, gente? As faltas, elas são calculadas no dia a dia, no mês, é mandado lá um boletim, né, de frequência, né? Então, quando é mandado esse boletim de frequência, ele automaticamente ele tem que ser calculado no mês trabalhado. Olha essa aqui que é legal para todos nós aqui. As férias do pessoal integrante ao grupo de magistério e professores são de 45 dias e coincidirão com o período de férias escolares e obedecendo às restrições regulamentares. Lembra que esses 45 dias são assim, gente. 30 dias em julho e 15 dias em janeiro. Cuidado com isso na tua prova.
Esses 45 dias não são 45 dias seguidos. São 30 dias do mês de julho, a partir do dia 1º, e 15 dias do mês de janeiro. Tá bom, gente? Muito cuidado com isso. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade de serviço e pelo máximo 2 anos consecutivos. Exemplo, quando estão vivendo a pandemia aí o que acontece? Como está vivendo a pandemia, os profissionais de saúde não podem tirar férias. Então, o que vai acontecer? Eles vão acumular esse ano. Vão poder tirar no ano que vem. Quando chegar no ano que vem, eles vão poder tirar 2 férias. Uma que ficou acumulada do ano seguinte, do ano anterior, e a do ano atual. Tá bom? Aí, nesse caso, ele pode tirar. Mas até no máximo 2 anos só, ou seja, 2 férias. O funcionário que opera diretamente, permanentemente com raio-x de substância radioativa gozará obrigatoriamente. Está aqui, a gente já comentou com isso, né? 20 dias consecutivos de férias por semestre e proibida a acumulação, né? Não será interrompido as férias em gozo, salvo por calamidade pública, comoção interna, que é o que no caso nosso, né? Que a gente não pode tirar férias. Convocação para o júri, tu está de férias, mas o júri te convoca. Serviço militar ou eleitoral, tu tem que trabalhar como mesário, te convocaram, tá nas tuas férias, vai ter que ir. E por motivo relevante de interesse, tá bom? Então, só tem esses 5 casos que podem interromper suas férias, tá? Então, aqui nós temos uma lista de questão, tá? E aí eu vou deixar para vocês fazerem essas questões em casa, né? Para a gente poder resolver na nossa próxima aula. Alguma pergunta, gente? Perguntas? Zanandria? Tem nenhuma pergunta aí para mim? Não, Zanandria? Terezinha? Nenhuma pergunta? Só a Terezinha que está aparecendo aí, gente. Pergunte lá, Zanandria. Engatilhada aí. Não tô te ouvindo. Perguntas? Dolo, perguntas? Podem mandar no privado depois para mim, tá bom, gente? Eu respondo para vocês com calma, tá bom? Gente, eu vou dar boa noite a vocês, que eu tenho outra aula com a turma da CESAL agora, tá? E aí eu preciso me organizar aqui, tá bom? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. A aula será gravada, já foi gravada, deixa eu parar ela aqui.